agora ele vai, depois ele começa, bom, meio doido, não sei, depois eu tenho que descobrir, mas agora ele tá fazendo direitinho, né? Então tá, pessoal, depois de algumas idas e vindas aí, então, né, mais uma aula de programação orientada a objetos, agora num ambiente novo, ainda em, sei lá, em adaptação, tá? Então corremos todos os riscos, mas eu acho que tá funcionando. Tem alguma coisa sobre as notas do T1? Sim, pro T1 eu acho que eu vou ser honesto, eu fiz a bobagem, né? Eu não fiz o trabalho de grupo e obviamente daí não consegui dar conta de corrigir. T2 eu entrego aqui até quarta, mas o T1 eu acho que eu vou ter que só olhar quem fez assim, alguma coisa que faz sentido e deu. A nota vai ser 0 a 10, né? Porque eu não vou ter como olhar aquilo lá. São muitos, né? Deve ter 40 coisas. Não consigo abrir 40 caras e compilar 40. Tá, então o T1 eu vou fazer isso. Eu vou abrir, olhar quem fez alguma coisa minimamente consistente e aí ganha dessa. O T2 eu corrijo direitinho hoje da noite. Que daí são bem menos, né? Aí era de grupo, né? Foi uma, sei lá, eu quis fazer um negócio mais. Vamos até olhar aqui, cadê o T2? Às vezes a gente tem esses arrobos de que era melhor, né? Que fosse um programa. Sim, são só 17, não são 40, né? Ligeiramente mais fácil. Tá, daí eu tento fazer ainda hoje. Estou devendo coisa para muita gente. Na verdade, a única disciplina que tem trabalhos atrasados é essa, por causa disso. Né? Se não tivesse feito essa besteira, tá tudo em dia assim. Então tá, senhores, mas é isso. Bom, perguntas sobre a tarefa que foi entregue. Vamos começar por aí. Alguém tinha algumas? Eu e o Lucas temos aqui algumas. Então vamos lá, perguntem. Eu não entendi. Tipo, eu e o meu grupo fomos aquele que te mandou aquele e-mail, assim, perguntando algumas coisas sobre enunciado e tudo mais, que a gente não tinha entendido. Tu falou pra gente olhar no fórum. A gente olhou ali no fórum e daí respondeu a maior parte das nossas dúvidas sobre as coisas que tinha que fazer. A gente já estava com a maior parte pronta. E daí depois a gente ajustou as questões de composição para deixar ela mais geral, os métodos e fazer, por exemplo, ao invés de engata vagão, engata elemento e assim vai. Só que a gente foi fazendo e chegou uma parte ali que é a parte de salvar. E daí durante a aula de dúvidas tu comentou que talvez não precisasse fazer essa parte e daí a gente não, pelo menos pelo que eu me lembro. Ficava complicado de fazer isso aí. E daí a gente não entendeu o método persist e esse toLine file e daí a gente ficou tipo tentando fazer por tipo muito tempo e a gente tipo passou meia hora do prazo e a gente entregou por e-mail. Não sei não, tá, eu vi, não tem problema, depois eu boto. Tá, de vocês eu do e-mail, tá? Sim. Eu queria entender o que era essa função do persist, o que era o toLine file. Queria entender isso. Não, era pra poder gravar a composição de volta no arquivo, né? Essa era a ideia. Gravar no arquivo. Só que vocês teriam que gravar alguma informação adicional que dissesse para vocês que subclasse é aquela, né? Não tem como gravar direto assim. Porque agora tu tem diferentes tipos de... A gente até estava fazendo um enum de tipo carga, tipo passageiro, para depois implementar o de salvar e tal. E aí fica bem complicado, entende? E tem maneiras mais inteligentes de fazer isso, é só dar uma trabalheira medonha para vocês, por isso que eu tirei. Não tinha porquê. Tá? Ou então tu teria que salvar, né, a lista de cada tipo de vagão separado e aí depois só dizer ali, essa composição tem esse vagão e ele é desse tipo, vai lá e carrega aquele, né? Mas era bem mais complicado do que no trabalho inicial lá, que cada um era separado dos outros, né? Então, por isso que eu disse, deixem pra lá, porque isso vai dar uma trabalheira louca e não vale a pena. Ok. Além disso, a gente fez o nosso e ele importou tudo certo e ele rodou com passageiros também. Só que uma questão ficou meio estranha e eu não consegui consertar nem entender porque não estava dando errado. Esse aí.
E daí que era que quando a gente roda, o identificador todos ficam como 0. E eu não consegui entender por quê. E eu tentei consertar. Daí. Não sei se não precisa ver agora, se tu quiser ver só eu e tu outro momento, não tem problema. Mas só queria, tipo, sei lá, comentar e, tipo, quem sabe marcar de outra hora ver contigo. Como é que é a coisa? Tipo assim, quando a gente ia fazer as rotinas de app, tá? Ia imprimir os trens e tudo mais. Provavelmente deve ser a dúvida de muitos, né? Não sei. Agora eu tô nervoso que tu tá abrindo meu código na frente. Exposed. Muito apavorados, cara. Gravado e tudo mais. Ai, tem que ter mais confiança no que você faz. Tá direitinho, não deixa de ser bobo. Qual é que é o problema? Executa aí, vamos ver se vai rodar e daí eu consigo te mostrar. Se não rodar, eu me enfio no chão aqui, não Mas tem problema. por quê, cara? Vocês estão aprendendo, a melhor maneira é a gente poder ver as coisas, vocês ficam se escondendo, não entendo isso. Coragem pra perguntar, vergonha pra ter. Desenvolvimento distribuído, gurizada. Vocês vão trabalhar, você escondeu o código de vocês, não deixa ninguém ver como é que vocês vão encontrar, como é que vocês vão trabalhar se ninguém pode ver o que vocês fazem. A gente se pensa. Hora de crescer. Pastor, mas esse trabalho eu senti total diferença em comparação com o primeiro, de tipo, pegar já um código pronto e fazer ele funcionar de outra maneira, totalmente diferente. Até engatar, de tipo, a gente entender como é que o teu código tava funcionando para começar a fazer as mudanças, foi tipo, acho que uns 2 encontros com o meu grupo pra gente ficar conversando e entendendo cada coisinha. O que ele quer fazer, cara? Tá funcionando, por que ele não deixa assim? Aqui, ó. Entenderam o que eu escrevi aqui? Sim. Então tá. Essa coisa que eu não tô entendendo, senhor. Todos os identificadores estão como 0. E eu não consegui resolver isso. Embora ele esteja, tipo, o polimorfismo, a herança tá certo, tudo funcionando, mas isso não tá. E daí eu fiquei um bom tempo vendo, mas não consegui. Sim. Tá, vagão, composição, identificador. É interessante. Então dá uma olhada rápida. Se não for rápido, depois a gente vê, né? Trem, ponto. Tá, isso aqui imprime composição. Quando tu imprime o elemento, né? Sim. E o cadastro. Tá, e vocês leram os. Carregou os vagões, importou os vagões e depois imprimiu eles por posição. Vocês carregaram as composições, né? As que já tinham, né? Sim, a gente não fez uma composição nova. Tá. Vocês estão criando aqui mas vocês deixaram isso aqui? Deixamos. Mas é que vocês já carregaram ela? Mas é que dentro do enunciado tu falou que tinha que mostrar a gente engatando e fazendo novas composições. Não, tudo bem, mas aí tinha que ser outra, né? Nós mesmos, mas tudo bem. Entendeu? Porque essas aqui já estão... Né? Ou então tu podia não ler aqui a cadastro de vagões, cadastro de... tá, vocês só leram os vagões, tá. Só criaram as composições aqui, tá certo. Desculpa, tem que lembrar aqui. Desengatando, não sei o quê. É só na hora de imprimir, pelo visto, porque se vocês conseguem engatar e desengatar por identificador, né? Se ele tá... Porque daí eu fiz um debugging e ele vai aceitando o ID e os nossos construtores estão usando os IDs. Tá, imprime composição. Onde é que tá? Isso está na composição, imagina. Não, imprime composição está aqui. Imprime composição, recebe uma composição. Vocês tinham, olha aí, aqui sai certo, né? Tem get locomotivas e mais. O get elemento de... onde é que está o elemento de composição? Esse aqui, né? Uhum. Esse aqui não tem toString porque tu sobrecarrega ele. Porque o toString está dentro de locomotiva e de vagão. E lá embaixo está o identificador. Aqui vocês têm um problema, né? A gente deixou o identificador também em locomotiva? É isso o problema? Isso.
Entende? Vocês botaram o identificador. Pessoal, isso aqui, por isso que eu acho legal, porque isso aqui é um erro que muita. Que ele tá estendendo, você já tem esse identificador. Só responder antes a pergunta do Gilberto. Se falando de polimorfismo, precisa ser. Precisa a classe ser do tipo interface. Não, pessoal, polimorfismo tu faz qualquer tipo de herança. Polimorfismo é o fato de tu usar a referência do ponteiro da classe pai para pegar as classes filhas. Não precisa nem ter classe abstrata nem interface, pode ser com herança só, tá? Qual é o problema deles aqui? Ó? Isso aqui é um erro que eu garanto que um monte de gente fez, tá? Não vou descontar de ninguém por isso aqui, vocês estão aprendendo ainda, mas é bem legal de trazer aqui, porque eu duvido que tenha sido só vocês que fizeram esse erro, tá? Duvido mesmo. Ai, ele mostrou nos códigos. Garanto que metade está quietinho e fez o mesmo bobagem. A outra metade talvez não. Aqui, qual é que é o problema? Locomotiva já tem identificador, tá? Vocês só tinham que ter, vocês já herdaram o identificador, ele só está private lá, ele não está visível, por isso que não deu erro aqui, tá? Aí vocês acrescentaram esses outros aqui, que são específicos de locomotiva, ok, esses aqui não tem. Composição é que eu não sei se já não tem. Composição também é de lá. Eu acho que na correria a gente esqueceu de tirar, na realidade. Tá, tudo bem. Aqui vocês têm um que passa e outro que não passa, né? É que aqui que vai dar, ó, -2, ó. O que acontece? Quando vocês chamam super, ó, aqui vocês estão passando o identificador e aqui vocês estão passando o identificador e a composição. Então ele está inicializando certo lá na classe pai, por isso que dá certo o resto, tá? Só que aqui está ficando com 0, né? Sim. Porque esses caras aqui não precisavam existir. E lá no teu toString que está errado. Porque se tu tivesse... Tu nem ia anotar esse erro. Super ponto identificador. Tu tinha que ter posto get composição e get identificador aqui. Né? Entendi. Entenderam? E os outros Entendi. aí entenderam? E tu tem que acessar tu herdou esse cara, né? Tu tem que acessar o que está na parte herdada, né? Que está private lá e tu não consegue pegar, né? Quando tu botou um cara local, tu pegou ele, mas tu pegou um cara que estava zerado. Esses caras aqui, olha, eles não são usados nunca, eles só eram usados no print. Entendeu? Entendi. Não, entendi. Beleza, senhor, valeu. Tá, eu só vou comentar aqui para ele, né? Só para tá, isso aqui é o meu, né? Eu já sei o que vocês fizeram aqui. Tá? E aí acabou o problema. Provavelmente se a gente errar, se a gente rodar agora, tá tudo. Só o vagão vai estar igual a locomotiva, né? Não, tudo Opa. Daí talvez a locomotiva funcione. Sim, algum ainda vai ter errado, mas onde é que está? Qual foi que a gente corrigiu? Eu nem vi. A gente corrigiu locomotiva. Ó, agora tá aqui o identificador direitinho. Ah, ok. Os vagões continuam errados porque a gente não mexeu neles, né? Uhum. Tá? O identificador ainda do vagão tá errado porque a gente não viu. É o mesmo erro nos dois. Tá, pessoal? Isso é um erro bem comum que a gente faz no início, que é de duplicar o que a gente já herdou, né? E aí, como vocês fizeram o construtor certo, passando para lá, e no construtor ele inicializa corretamente, né? Tá aqui, ó. Acabou que deu tudo certo. Mas tem muita gente que acaba fazendo assim, né? Onde é que tá aí o motivo? O cara duplica, né? E não chama o super. E aí tu fica com tudo zerado lá na classe pai e certo nessas aqui, né? E aí as rotinas que usam polimorfismo não funcionam, né? Tá? Os demais aí todo mundo entendeu, pessoal? Nenhuma observação? Vamos aproveitar isso. Deu pra entender. É o pior tipo de erro, né? Quando ele faz... Isso. Não porque daí não aparecia nada, mas estava errado e eu ficava... Eu ficava tipo de erro que esse que eu fiz esses dias, olha que eu tenho 30 anos de programação, eu fiz isso aqui, né? Esse aqui eu pedi pra mover. Nossa, isso aí nem o Diz colocou, já tá chorando. Não. O que acontece? Não, ele tá chorando porque não é usado, tá? É só isso. Se eu fizer aqui, sei lá, composição igual a 2, ele já vai parar de chorar.
Tá? O que ele deu erro aqui? Não é composição. Ah, não, é que aqui eu não tenho. Ah, é porque eu comentei lá em cima, né? É só tirar aqui o comentário que ele encheu o saco. Tá? Aqui ele ainda tá dizendo... Ah, não, aqui ele tá me dando o aviso, tá? Eu tinha feito um outro lugar que não dá. O que eu fiz aqui? Eu peguei a variável local e atribuí ela para ela mesma, ó. E não o atributo. Né? Daí tu fica assim, né? O troço não atribui e tu não sabe por quê. Claro, tu pegou a variável local e tá atribuindo ela para ela mesma, pô, não vai fazer nada. Tem que atribuir a variável local pro atributo, né? Tá? Vai, fiz isso aí, cara, perdi acho que umas 3 horas pra achar essa coisa. Porque tu fica olhando, tu não, né, o troço não funciona, tu olha ali, tu não enxerga. Ainda mais o cara que, né, não deveria mais fazer esse tipo de erro, tu jamais vai imaginar que tu fez essa besteira, né? Assim, o fim do negócio. Mas acontece. Ok, Soro. Valeu, Soro, pelo esclarecimento. Fiquei quebrando a cabeça por muito tempo. Mas faz parte. Tá? Deixa eu só tirar daqui. Qual é o grupo de vocês? Ah, tá, o de vocês no e-mail, tá? Eu já sei que o de vocês já vi. Tranquilitos. Tá? Tranquilo, senhores. Mais alguma dúvida? Agora ninguém mais vai perguntar nada porque achando que eu vou mostrar o código. Né? Meu Deus. Professor, eu tava com uma dúvida, mas tu meio que respondeu ela quando tu respondeu a do Douglas sobre a parte de conseguir escrever no arquivo de texto. Meu grupo e eu, a gente conseguiu fazer a rotina normal com os testes no app. Tava funcionando certinho, a gente botava na locomotiva, se a gente tentasse colocar numa outra composição, ele não deixava, enfim. Aí a gente foi tentar fazer aquele terminalzinho para deixar um menuzinho pronto e se a gente, por exemplo, a gente inicia o nosso terminal, ele roda os 2 menus, o submenu da opção de edição lá e os outros. Se a gente faz as composições e antes da gente finalizar o programa, a gente desfaz todas elas, quando a gente volta para rodar o app, ele funciona normal. Mas se a gente deixa alguma gravada, depois a gente não consegue printar ela, a gente meio que perde. Não, é porque daí vocês devem estar gravando errado e aí na hora que ele vai ler, ele se perde, né? A rotina porque a gente achou estranho, porque a gente não sabia onde colocar o persist, né, nesse caso, que é o que escreve. Pois é, mas o persist que eu tinha dito pra vocês não ele. fazerem porque ele vai ficar muito complicado. E aí, simplesmente não manda gravar. Toda vez que tu começar, tem que começar de novo. Entende? Vai fazer as composições de novo. É só tirar o persist, não mandar persistir. Entende? Foi isso que eu falei ali, porque não faça no persist. Ele é complicado de fazer, é chato. Mas é que, tipo, ele tava escrevendo, entendeu? Quando a gente terminava o programa, ele tava gravado ali. Ele atualizava o identificador da locomotiva, do vagão que a gente colocou, criava a composição. Mas aí a rotina de leitura vocês atualizaram, porque aquela rotina de leitura não previa uma estrutura acho que tão complicada, né? A gente atualizou todas as rotinas, talvez não da melhor forma. Não, pois é, talvez aí na leitura vocês não tenham remontado os objetos corretos, entende? Que é bem chato de fazer. Podemos olhar depois, mas isso aí a gente olha com mais calma no outro momento aí, me peçam aí que a gente dá uma olhadinha. Certo. Provavelmente é só isso. Na hora que vocês estão lendo, não estão remontando direitinho, porque tem que... Aí vem objetos de tipo, porque vocês teriam que acrescentar essa informação lá no arquivo, né, para saber o que vocês estão lendo na volta, que tipo de vagão é, que tipo, né? Sim. Aí, porque tipo assim, ele não mostra pra gente, né? Mas a gente percebe que a composição tá montada ainda, porque se a gente tenta colocar os vagões que estão naquela composição em outra, ele não deixa, ele diz que tá ocupada. Alguma coisa que vocês remontaram errado ali, mas isso não fazia parte da tarefa. Eu tirei ali, porque realmente ficou além da complexidade desejada. Mas é bom que vocês fuçaram, então, estão tentando entender essa confusão toda. Mas ali, esses problemas aí são os mais importantes, é saber lidar com o polimorfismo em memória, não sei o que, né, direitinho, né, classe abstrata, interface, né, e as nossas funções lambda aí. Tá? O próprio trabalho final de vocês eu não vou pedir persistência, né, já está pronto, posso todo lá. E porque isso não complica muito e não faz sentido. É muito raro a gente ter que gravar objetos assim mais complexos em arquivo texto, né? A gente grava em arquivo texto em geral são coisas mais simples. Senão a gente usa um banco de dados e aí usa um mapeador objeto relacional que a gente vai ver no semestre que vem e ele faz sozinho.
Quer dizer, acho que não vou ser eu, mas eu troquei de disciplina agora, não dou mais técnicas de programação, tô com outra. Vamos ver, até semestre que vem ele não está bem definido, mas talvez seja outro professor, sei lá. Tá bem? Mais alguma dúvida aí no trabalho? Tá, eu vou ver se eu passo as notas para vocês aí o mais rápido possível. Desse segundo, tá? E o outro eu só vou olhar quem fez que não fez. Isso. Quer dizer, se fez alguma coisa mínima, né? Se botou lá um tratado em chinês, não vai, tá? Porque realmente não vai rolar, não vai dar certo. E foi um erro ter feito sem ser de grupo ali. Acabou que não dei conta. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Podemos seguir o nosso conteúdo da aula passada? Alô? Bora. Aquelas funções lambda lá. Isso, tá. Vamos dar uma lembradinha nelas, tá? Eu não cheguei a seguir os slides, né? Então aí, a gente tá por aqui, né? Não, a gente ainda não. A gente parou aqui. Tinha uns exercícios que a gente não fez, tá? Mas acho que não tem problema. A gente tinha acabado aqui, né? Sempre que uma função recebe por parâmetro uma interface funcional, podemos usar a sintaxe de funções lambdas, né? E a gente tinha feito um exemplinho que eu tive que resgatar voando lá, porque ficou na outra máquina, mas agora de manhã me lembrei. E puxei ele. Eu estava naquela parte lá onde eu faço aqueles rascunhos, aquilo não estava no meu Android. Show de bola. Então, vamos só relembrar o que a gente tinha aqui, pessoal. Vou tentar relembrar rapidamente aí, né, o que a gente veio fazendo aqui, né, passo a passo, para ver se todo mundo... deixa eu só tirar isso. Eu acho que é sempre melhor fazer por dentro dele. Tá, então vocês lembram, a gente tinha só algumas locomotivas, né? A locomotiva é essa que vocês estavam usando. E aí a gente tinha o cadastro de locomotivas, lembram? No cadastro de locomotivas, a gente tornou ele iterable, estão lembrados? Né? Só para mim poder imprimir todas elas usando o for each lá no main, né? Se eu quisesse. Então cheguei aqui, new cadastro de locomotivas, carregamos elas do disco, né? Mas era só um tipo, né? E aí eu disse para cada locomotiva CAD System Output LN, né? Por quê? Porque ele é iterable, né? Estão lembrados? Sim. Então, tá. Então, a combinação é ou vocês falam ou vocês usam os iconezinhos bonitinhos aqueles, né? Legal, não sei o que. Né? Tem aí no Zoom, né? Alguma coisa para mim saber que vocês estão vivos, feliz, né? Entendeu? Tá, porque daí eu sei que vocês viveram, tá? Então, não sei se tá. Depois, o que a gente fez, né? Aí a gente criou lá no cadastro de locomotivas uma rotina que retorna uma lista com as locomotivas. Não era. A gente tinha feito uma primeira que alternava as locomotivas livres, depois a gente criou uma que pesquisava por algum critério que a gente passava, estão lembrados? Aí eu criei uma interface critério. A interface critério, então, ela tinha um único método, né, que é o verifica. Então, qualquer coisa que implementasse critério podia vir para cá, porque, né, a gente criava então um conjunto resposta aqui, né, um reset, e aí varria todas as locomotivas que a gente tem, né? A gente tem aqui a gente tem o conjunto de locomotivas, né? A gente deu o carrega, botou o lá. Então, a gente varria todas elas. E para todas aquelas que o método verifica da interface critério, passando a locomotiva, retornasse true, a gente acrescentava na resposta. Tá? Bom, e aí a gente tinha feito uns critérios. Né? Por exemplo, o critério de locomotiva livre era esse aqui. Né? Então, a verificava se a composição estava -1, ela retornava true, senão retornava false. Né? Então, a gente implementou classes com os diferentes critérios. Né? Só estou relembrando. Recebe a locomotiva e vê se o... Chegamos à conclusão que isso é horrível, né? Chegamos à conclusão que isso aqui é horrível, mas só estou relembrando para a gente entender, né? Como é que a gente fez. Tá? E aí o que aconteceu? Lá no app, os dois primeiros a gente fez assim, né? A gente fazia o for each, né? No que voltasse da pesquisa aqui, né? Tá? Não sei se estão lembrados ou se isso aqui fica muito confuso de entender. A gente, né, na verdade... Opa.
cores. Mudou. Agora eu usar essa tecla. Tá, mudou tudo. Então, o que eu tive que fazer, por exemplo, collection locomotiva, né? Locomotiva resposta igual aquilo lá, né? Ou seja, chama rotina pesquisa passando uma instância daquele critério e ele retorna a resposta. Depois eu estou só mandando imprimir a resposta aqui. Né? Outra vez eu fiz direto, não sei se não ficou confuso para alguns aí. Ah, mas deu para entender direitinho o que a gente está fazendo? Sim? Ah, então por que eu peguei collection? Collection é a classe pai de lista, né? Daí se volta uma lista, se volta um set, se volta qualquer coisa, não preciso me preocupar, né? Peguei uma collection. Eu não vou fazer inserção, não vou fazer nada, só vou imprimir, tá? Então, collection é uma collection. Tá? Aqui é a mesma coisa usando outro critério, só que em vez de eu pegar o resultado da pesquisa, botar numa variável resp e depois fazer o for, eu já fiz o for direto no resultado da pesquisa, né? Mas vamos fazer bonitinho aqui, às vezes eu me emociono, né? E faço, vou me acostumar a usar o outro botão aqui, né? E faço já tudo numa linha só, esquecendo que tem gente que pode não estar entendendo, né? Então, collection, locomotiva, podia ser list, locomotiva. É que eu já tenho o resp, né? O resp já está definido aí. Então, resp igual a... E aí... Claro, matei o resp anterior, né, pessoal? Se eu quisesse ter guardado, tinha que ter feito o resp 1, resp 2, né? Ele está reclamando aqui... Ah, sim, faltou. Tá, até aqui lembraram? Lembramos. Editor? Tá. Aí depois disso, aqui eu já tinha feito separadinho, né? Vamos fazer bonito, então. Fazer para ficar direitinho para todo mundo entender. Então eu estou matando um por cima. Então esse aqui é o resp1. Aí eu troco isso aqui para ser o resp2. Tá? E aí aqui era sobre resp2. Bom, então como é que a gente fez depois? Bom, a gente viu que a gente não ia ficar criando uma classe nova para cada critério que a gente quisesse fazer. E aí eu mostrei para vocês como fazer com classe aninhada anônima, estão lembrados? Então a gente criou aqui direto, né, uma classe sem nome que implementa critério e está aqui o método verifica. Né? É a mesma coisa que esse aqui, só que esse aqui eu tive que fazer a classe separada, depois criar uma instância dela para passar por parâmetro aqui. Tá? Aí nessa variação, que já é um pouco melhor, né, que é como funcionava até o Java 7, eu posso criar uma classe aninhada anônima. Né? Então eu criei aqui, ó, new, classe sem nome, que implementa esse critério, aí já boto aqui o construtor, se for o caso, abre chave, os parâmetros do construtor, né? Abre chaves e escrevi o método que ela tem, fecha chave, fecha parâmetro, e depois fiz o for. Tá? E finalmente, vamos fazer aqui bonitinho também, para não ficar tudo na mesma linha aqui, depois os caras não entendem. Deixa eu tirar aqui. Finalmente eu mostrei para vocês que... Ah não, aí teve mais uma coisinha, né? Collection... resp3 igual, né? Por que ele está reclamando de resp3? Ah, sim, porque foi espaço. Tá? Então aqui ele vai ter que iterar sobre resp3. O que a gente fez aqui? Primeiro, aqui a gente tinha feito uma classe aninhada anônima, né? Daí eu disse para vocês que os caras inventaram um negócio chamado interface funcional, né? A gente pode dizer que uma interface, ela foi feita simplesmente para mim poder passar uma função por parâmetro, né? Porque lembra, o que a gente estava querendo, na verdade, não é passar uma instância de uma classe. A gente queria, na verdade, era passar essa rotina aqui por parâmetro para ele usar lá no cadastro de locomotivas, né? O que a gente queria aqui é que ele pudesse chamar verifica, né?
Se eu pudesse, em vez de passar critério, passar function verifica por parâmetro aqui, era muito mais legal, né? Muito mais simples. Mas não dá porque Java só aceita passar objetos. Ele não passa, não é uma linguagem mais alta ordem. As funções não são iguais aos objetos. Né? As funções são métodos dos objetos. Né? Então, o que eles inventaram? Toda vez que eu tenho uma função que só tem um método, que eu uso, na verdade, para definir que ali eu vou passar o... Né? Se eu tenho uma interface só de um método, quando eu estou passando ela por parâmetro, eu estou, na verdade, passando esse único método por parâmetro. Né? O resto é só para respeitar a sintaxe do Java. Então, eles disseram, anota esse cara com functional interface, que aí o Java vai saber que o que tu queria, na verdade... Anota ele com functional interface, que quando tu criar uma rotina que recebe uma functional interface por parâmetro, estão vendo aqui, está recebendo critério. Critério virou uma functional interface. Então, se eu tenho uma rotina que recebe uma functional interface, o que acontece? Ela continua podendo receber aqui uma instância de alguém que implementa critério. Isso pode ser feito através de uma função aninhada anônima, ou pode ser feito através de uma função lambda. Foi isso que a gente fez aqui. Né? Então, a gente disse, esse pesquisa agora está recebendo uma função, né, que recebe uma locomotiva L por parâmetro e retorna o resultado dessa expressão aqui, que é um boolean. Por que eu sei que tem que entrar uma locomotiva e retornar um boolean? Porque é isso que está especificado aqui na interface critério. Que a rotina verifica, recebe uma locomotiva e retorna um boolean. Pensando também no nosso trabalho, a gente poderia deixar esse critério como um elemento de composição, né, para poder passar os vagões também. Critério no trabalho de vocês. O critério tu está pedindo que ele tem que mandar por parâmetro uma locomotiva e uma expressão, né? Se a gente colocasse para enviar um elemento de composição. Não tem que mandar expressão nenhuma. Não, devagar. O que essa rotina recebe por parâmetro? Ela recebe um critério. Um critério, o que é? Um critério é uma classe que tem um boolean verifica que recebe uma locomotiva. Tá? Sim, mas foi isso que eu falei, que ele recebe uma locomotiva. E retorna um boolean. Não recebe nenhuma expressão. E poderia fazer para ele receber um elemento de composição. Poderia, claro. Mas aí ele retornaria o quê? Pode retornar um boolean também, mas só para poder fazer tanto com locomotiva quanto com vagão. Tá, tudo bem. Esse tipo de coisa assim, tá. Eu não tinha entendido. Tá, não, tranquilo. Mas vamos aqui, vamos só ver para todo mundo entender direitinho. Então, o que acontece? Quando eu digo que ela é um functional interface, eu posso passar na forma de função lambda, né, onde antes da setinha eu digo qual é o parâmetro que vai entrar, e depois eu boto, né, o que vai retornar. Mas o que ele faz? Ele transforma essa minha função lambda numa classe aninhada anônima, tá? Ele vai pegar isso aqui e transformar internamente nisso aqui. A gente não precisa mais se preocupar com isso, ele faz. Mas ele vai fazer isso aqui. Tá? Ele vai criar uma new critério com override, public, boolean, verifica, locomotiva L. E aqui no return ele vai botar exatamente isso aqui. Ó, L, quantidade de vagões, marca 15. Por isso que eu fiz a mesma. Ele vai gerar exatamente esse código. Tá? É que nem lá no for each. Ele pega e gera o código dos iteradores. Tá? Eles não mudaram a linguagem em Java, eles só fizeram um troço que expande o código automaticamente. E aí tu pode passar uma função lá. Tá? Então aqui é a mesma coisa. Ó. Todas as locomotivas puxam no máximo 15 vagões. Ah, não, aqui eu queria que puxe mais de 15 vagões. Eu troquei a condição. Né? Esse aqui é menor ou igual a 15, aqui é maior que 15. Vai essa aqui. Ah, mas deu para lembrar isso aí? Como é que era? Sim ou não? Sim. Tá. Então, vamos ver aqui, vamos fazer uma outra coisa. Se eu quiser, todas as composições livres, vamos inventar uma história aí que a gente tem aqui nos dados. Todas as livres que puxem mais de 300 quilos e pelo menos 50 vagões. Vai retornar só 80, né? Então, vamos tentar escrever aqui. Só para a gente lembrar direitinho antes de ir adiante agora. Vamos chegar nas partes mais legais. Vamos ver. Então, o que eu falei ali? Todas as locomotivas
livres que puxam sei lá aqui. Professor, Oi. só para confirmar se eu entendi. O verifica do critério ali, ele não tem uma rotina especificada, né? A gente que passa ali naquele parênteses depois da setinha, por exemplo, maior que 15, menor que 15. Isso. É isso? Tu passa qual é o código da rotina. Entende? Sim. Tu passa qual é o código da rotina, não é a condição. A rotina que tu... Entende? A interface, ela previa que tem um método chamado verifica, que recebe um booleano e retorna... Recebe uma locomotiva e retorna um booleano. Tá? Sim. Não sei se não consegue inferir aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Não tá bom. Eu nem preciso declarar o tipo. Agora que tá feito direitinho aqui, ele infere por aqui, ó. Que óbvio que o que entra é uma locomotiva, tá? Vocês nem precisam botar o locomotiva L na frente. Ele vê pelo próprio tipo da... Quando eu fiz ali a primeira vez, alguma coisa eu fiz errado. Ele vê por aqui, né? Que tem que entrar uma locomotiva e voltar um booleano. E aí ele vê que tu vai receber de volta uma collection de locomotivas, então ele sabe, é óbvio que esse L é uma locomotiva, tá? E que vai retornar um booleano ali, esses parênteses também. Tá? O que tu tá passando aqui depois da seta é o código da rotina verifica. Entendeu? Não é uma condição. Por acaso essa rotina verifica e retorna um booleano, mas podia ser outra coisa. Tanto que eu vou fazer aqui, eu vou fazer diferente, ó, quer ver? Eu vou escrever código, eu vou abrir chaves. A gente em geral não faz assim, tá? Não é elegante, mas só para vocês verem que não é uma condição. Então, ó, então eu vou escrever aqui if tem que estar livre, né? Então, L.get identificador. Se tiver diferente de -1, vou escrever de uma maneira bem boa. Não, senhor, é get composição. Oi? É o get composição, o identificador é o código da locomotiva. A composição que tem que ser -1 para ela estar livre. Então aqui ela vai retornar false. Vou fazer assim de maneira pouco elegante, só para vocês entenderem que não é uma condição, eu estou passando o código da rotina. L.get composição. Retornar false, fazendo do jeitinho uma bolinha de ser, né? If L.get peso máximo for menor ou igual a 300, então return false. E se o L. Quantidade máxima de vagões for menor ou igual a 30, né? Então também return false, senão eu... Opa. Não é return. Tá? Deu no mesmo. Tá? Ou eu podia ter escrito isso aí tudo num L.get composição. Como é que é? Teria que ser diferente. Aí poderia compor numa linha só, uma condição só que desse no mesmo. Tá? Aí eu abri código e escrevi código. Ó, tu vê? Ó. O que eu fiz aqui foi abrir o código do método verifica. Ele vai transformar isso aqui numa classe alinhada anônima. Ele vai criar o que? Ele vai dar new, verifica, abre, fecha parênteses, abre chaves, aí eu vou botar lá, override, verifica, não sei o que, e aí na hora de abrir as chaves do verifica, ele copia esse código aqui. Tá? Na hora de fazer isso aqui, ó, daqui a aqui é que ele copia o código que a gente bota aqui. Tá bem? Só para facilitar a nossa vida. Então pode ser uma coisa simples assim, ou pode, né? Aqui não precisa desse cast aqui na frente. Né? Pode botar, tá, pessoal? Quando ele não conseguir inferir sozinho, vocês podem botar o tipo, mas em geral ele infere sozinho. Tá bom? Todo mundo entendeu aí? Tô desconfiado desses caras quietos aí. Tem 17 querendo não. Todo mundo entendeu, então? Tá bom. Tá?
Tranquilo até aqui? Buenas. Tranquilo, Vamos adiante, então. Então tá bem legal, tá? Aí, o que eles fizeram de interessante, né? Vocês lembram aqui a gente tem... Onde é que tá aí? Vamos lá dentro do cadastro de locomotivas, tá? Por exemplo, se eu quisesse mandar ordenar, né? Eu tenho aqui aqui eu fiz como 7, né? Sou uma anta também. Tá, mas em vez de fazer como 7, vamos trocar para list aqui. Vai dar no mesmo, né? É porque senão eu não posso ordenar um 7 não ordenado, né? List locomotivas e aqui não pode ser hash 7, não. Vamos botar aí como só porque eu quero mostrar uma outra coisa para você. Tá, deixa eu botar aqui no... Tá. Acho que o resto funciona tudo igual, né? Só aqui. Como a gente trabalhou sempre com as interfaces, eu trabalhei com collection lá no meio, ó, a vantagem de trabalhar com collection lá no meio, né? Ele não se importa se é um set, se é um linked list. Mas por que eu decidi usar collection lá? Porque eu não estou fazendo nada com essa resposta, eu só imprimo, pessoal. Entende? Por isso que diz, collection é o pai de qualquer uma. Eu não vou fazer nada específico, não vou inserir, não vou remover, só vou percorrer. Se só vou percorrer, pega como collection, que é o mais genérico. E aí se eu tiver que alterar depois, como eu alterei aqui, ó, não fez diferença nenhuma lá. Porque, né, collection é o pai de todo mundo. Só que, na hora de botar a resposta, não se esqueçam de botar nada, mas melhor a gente deixar coerente, né? Tá? Eu acho que não tem mais nenhum lugar aí. Isso. Tá bom? Assim ficou. Dois paredes. Tá, porque o que eu quero fazer? Tá? Eu queria construir uma rotininha aqui chamada ordena, tá? Public vamos dizer que eu quero ordenar por ordem de quantidade de vagões que elas levam, tá? Então o que eu vou chamar? Eu vou chamar era locomotivas.sort, né? E aí ele tem que receber um comparator, estão lembrados? Vou fazer aqui com classe aninhada anônima só para vocês lembrarem. New comparator. O comparator era. Qual é o método dele aqui? O comparator já voltou. Ele vai me dar aqui qual é o erro. Aqui. Tá, só para botar aqui qual é o. Tá, agora a gente tem que fazer um método de comparação, tá? Tranquilo até aqui? Conseguiram lembrar? Agora a gente vai programar para ver se retornar -1 quando for maior ou menor. Tá? Como ele pode ser genérico, né? Essas interfaces hoje em dia elas são genéricas, eu posso dizer que é um comparator de locomotiva, né? Locomotiva. Não posso? Não lembro mais se essa aqui é. Eu acho que essa não era. Tem que ir na porcaria do. Que saco. Fala isso aqui. Ray, odeio isso. Eu quero puxar o scrollzinho aqui. Acho que essa aqui é sempre object, tá? Não tem jeito. Né? Não, eu comprei.
óptica, porque essa aqui está com óptica. Ela é genérica, assim. Isso. Tá? E agora ele bota locomotiva 1, locomotiva 2. Tá? Tranquilo. Pode ser. Ela é genérica, senão tem que ficar comparando lá os objetos, ver se é do tipo certo. Tá, então aqui no caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos, né, fazer o método de comparar duas locomotivas. Vocês lembram ainda, né? A gente simplesmente faz, vamos fazer L1 ponto, a gente queria fazer pelo número de vagões, né? Que é de quantidade máxima de vagões, menos L2 ponto, e a de quantidade máxima de vagões. Tá? Vocês lembram ainda por quê? Ele já era maior, menor, igual a zero. Estão lembrados? Tudo tranquilo? Tá, então fizemos a rotina de ordenação. Tá? Se vocês quiserem ter certeza que ela funciona, vamos fazer um testezinho rápido aqui. Vou tirar aqui. Tá, para não ficar esses errinhos. Então, o que eu vou fazer? Antes de... A gente carregou aqui, aí eu vou chamar aqui, ó, cad.ordena. Tá? E aí ele vai ordenar pelo... Né, aquilo lá que a gente viu. Então vamos compilar. Até aqui eu não fiz nada de... Só criei uma rotina de ordenação, lembrei como é que a gente ordenava, né? Tá, então, aqui a primeira coisa, ela tem que estar ordenada pela quantidade máxima de vagões. 10, 15, 20, 20, 30, 50. Tá? Então está ordenadinho ali. Beleza? Ah, então a nossa rotina... Pode mostrar de novo o ordena? Tá. O ordena chama locomotivas.sort passando um comparator, né? Comparator é um cara que é uma interface do Java, né? Criei aqui uma classe NA anônima só para ficar bem claro, tá? Então eu dei new numa classe nome que implementa comparator. Comparator tem que ter esse método compareTo aqui. Mas como que ele fez para todas, se tipo, não botou nenhum laço? Ou eu tô esquecendo de alguma coisa? Esquecendo alguma coisa. Quem é que está fazendo o laço? O sort, né? O sort sabe que tem que ordenar. O que ele precisa para ordenar coisas que ele não conhece? Ele tem lá dentro dele o Quicksort. Verdade. Eu preciso falar para ele como que eu quero ordenar. Só está passando para ele uma classe que tem um método que sabe comparar duas. Ele chama lá dentro esse cara aí. Que é a mesma coisa que a gente tinha feito aqui na Verifica. Ó. E aí, se locomotivas é a nossa lista, né, de locomotivas, por isso. Exatamente, que é a mesma coisa que a gente fez aqui na pesquisa. Ó. A gente recebeu o critério, mas quem fez o for foi aqui dentro. Ó. Tá vendo? É a mesma coisa, o sort está implementado lá dentro da classe... classe... list, linked list, né? E lá dentro ele faz o for para cada elemento, babá. Só que daí ele faz if, né? Com o método comparator é o compareTo, né? If compareTo retornar maior que zero, na ordem certa, senão troca, entendeu? Que nem vocês fizeram lá. Sério, aproveitando a pergunta do Lucas, tu pode mostrar o código de novo para transformar a locomotiva em iterable? Mostrar a locomotiva em iterable? Sim. Aí tem que ter o método iterator, né? Tá aqui. A gente retornou o iterador de locomotivas, que é um list, né? Eu só tenho que ter um método que retorna o iterador daquela coisa que eu quero expor. Tá? Aqui no caso a gente queria retornar o iterador das locomotivas. Eu retornei o iterador dele porque já estava pronto. Eu não mostrei para vocês como fazer o próprio. Mas isso não fica recursivo, senhor? Como recursivo? Porque a gente está em locomotivas, mas daí tu não foi lá a gente está em cadastro de locomotivas, mas daí lá em locomotivas tem um iterador em... É um list, é um linked list, o linked list tem o método iterator. Tá, tu só chama o dele, tá, beleza. Tô devolvendo pro main, né? Devolvendo pro maior, assim, tá, ok. Beleza. Beleza, pessoal? Bom, entenderam o que eu fiz com o sort aqui no momento? O sort só precisa receber uma classe que implementa compareTo. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Então, ele recebe uma interface, né? O parâmetro do sort é uma interface. Se vocês olharem,
vocês vão ver que é uma interface funcional. Né? Java list start. Java 8 comparator. Droga, eu quero a documentação. Ninguém mais olha a documentação, não. Ela vai lá para o fim da. Aí. É isso que eu queria. Interface list. Ele não diz que é. Ele não diz que é funcional. Inútil. Eu dizer, vamos lá. Ah, sim, mas olha o que eu pedi, né? Eu pedi a interface list, não é isso que eu quero. Eu quero a. Puxa vida. Eu quero. Java. Compare. Aqui. Quero a interface, não quero. Tá? Ó, functional interface. Tá? O Comparator eles transformaram numa functional interface, que antes não era, mas agora é. O que eu ganho com isso? Se ela é uma functional interface, eu vou aqui duplicar a rotina só para vocês não perderem. Né? É a mesma coisa que eu já expliquei, só estou repetindo para vocês entenderem bem. O que eu vou fazer agora. Então aqui, ó, era uma functional interface, mas ok, eu resolvi fazer com classe aninhada anônima, não tem problema. Mas se ela é uma functional interface, em vez de classe aninhada anônima, eu posso passar uma função lambda, lembra? Sim ou não? Se é functional interface, eu posso passar uma função lambda que ele vai saber transformar numa classe aninhada anônima, correto? Mas aí, qual functional interface tu criou? Não, eu não criei. A interface comparator já é uma functional interface. Estou usando a do Java. Eu mostrei. Bom. A do Java, o comparator já é. Então, o que o sort recebe? Aqui sim, ele recebe dois objetos, né? Ou seja, ele recebe a locomotiva 1 e a locomotiva 2. E ele tem que retornar um inteiro. Né? A gente não precisa especificar o que L1 e L2 são? Só um pouquinho. Eu acho que ele consegue. Opa, não, ele já vai retornar um inteiro. Eu não sei se quando são dois, se ele vai conseguir inferir, vamos ver. Se ele não conseguir inferir, a gente diz para ele. É que aí eu vou ter que botar só entre parênteses, porque senão ele se atrapalha. Né? Ele inferiu sozinho porque ele sabe o que a interface recebe, né? Vou olhar aqui na Sim, ele sabe que recebe a locomotiva, então ele vai tratar esses dois como... Ele sabe que ele recebe... A functional interface aqui, ó, não sei porque eu apaguei, né? Java comparator interface. Né? Ela é uma interface T, né? Mas se for olhar o método, onde é que está aqui o método? Comparator, ele recebe ele tem dos dois jeitos, né? Comparator na secção estática, nada a ver. Cadê o comparable, né? Tá aqui. É um tipo só. Ele recebe um tipo só. Tá? Um T e devolve um int. Onde é que tá esse desgraçado? Tá aqui, compare int. Recebe TO1, TO2. Tá? Aqui o cara. É o único método que tem esse aqui. Os outros são estáticos. Então, ele sabe que tem que devolver o inteiro e que ele recebe dois T's. Que T's são esses? Bom, os T's são o que eu... de onde é que ele vai tirar, né? Ele tira do tipo aqui da locomotiva. Se eu estou chamando sorte em cima de locomotivas e locomotivas é uma lista de locomotiva, é óbvio que o T só pode ser esse, né? Ou vocês declaram aqui, se quiserem, locomotiva L1, locomotiva L2. Tá? Não tem problema. Mas ele deduz pelo tipo da coleção, porque ele vai aplicar esse sorte sobre essa coleção. Essa coleção só tem locomotivas, ele vai ser o que esse troço, entende?
Ele infere daí. Tá? Dá para entender? Então, como era uma interface funcional, eu posso usar com função lambda. Em vez de escrever tudo isso aqui, eu escrevo só o que ele tem que falar. Tá bem? Alô? Beleza, então. Tá. Sempre que eles acham que entenderam, a gente tem mais alguém. Não, mas tudo é acumulativo. Se foi até aqui, tá ótimo. Olha só que show. Vamos melhorando. Nota o seguinte. Isso significa, pessoal, que quando é uma interface pronta do Java, basta vocês usarem a função lambda direto, né? E quando vocês criam alguma coisa de vocês, né, como era o caso aqui do pesquisa, vocês têm que criar a interface critério aqui, né, porque vocês queriam uma coisa que recebesse um cara e retornasse um booleano. Tá bem isso? Dá para entender? Sim, sir. Sim, sir. Beleza. Só que isso significa que para cada função, cada método, né, que vocês quiserem inventar, que vocês querem que receba uma função lambda, vocês vão ter que criar uma interface diferente, né? E aí vai começar a ter um monte de interface que vocês vão encher o saco. O que os caras fizerem? É aí que aparece aqui os nossos próximos slides. Ele dá o exemplo do comparator, né, só para vocês ver o que eu fiz ali. E aí ele oferece interfaces funcionais padrão, que já estão prontas. Ó. Deixa eu tirar aqui porque não preciso corrigir a fotografia. O que é isso aqui que já está pronto? Por exemplo, ó, o que ele chama de predicado é uma função que recebe alguém e retorna um booleano. Então, toda vez que vocês quiserem fazer um método, né, para ser uma interface que recebe uma interface funcional, que recebe um tipo e devolve um booleano, não precisa criar ali que nem a gente criou o critério. Já tem uma pronta, que se chama predicate. É um predicado, né? Tu recebe alguma coisa e retorna um booleano. Né? Toda vez que vocês quiserem que recebe alguma coisa e recebe um tipo qualquer, devolve um tipo qualquer, né? Recebe um T, devolve um R, um tipo resposta, vocês usam a function. Function é uma interface funcional que já está pronta no Java também. Né? Se vocês olharem, tem várias interfaces padrão que vocês podem aproveitar. Então aqui, ó, Java Predicate. Tudo a partir da 8. Então, Functional Interface Predicate T. O métodozinho que ela tem outras coisas também, vocês não precisam se preocupar. Tem umas coisas bem interessantes. É o método teste, ó. Recebe um T e devolve um booleano. Tá? Deu para entender? Então, em vez de você... realmente começa a ficar bastante coisa. Começa a ficar bastante coisa. Então, o que acontece aqui? Porque a interface que vocês criaram, o critério, ela é exatamente isso. Ela recebe alguém, só ela não é genérica, né? Vocês não sabiam escrever genérico. Mas vocês poderiam ter escrito assim, ó. Critério T, ela recebe um T e devolve um booleano. É a mesma coisa. Só que vocês já disseram direto que ela não era genérica. Vocês disseram que ela recebia uma locomotiva e retorna um booleano. Professor, é considerado errado ou não, num projeto que a gente está fazendo, a gente não colocar esse genérico? A gente coloca só porque a gente está usando naquele programa. Não, se vocês vão usar só naquele programa, você não precisa botar genérica. Genérica normalmente a gente deixa nas APIs. Eu estou criando uma biblioteca para outros usarem, entende? Aí a gente deixa certo, entendi. Tá? Então, a rotina pesquisa que a gente fez aqui, ó, vamos duplicar ela, né, para vocês verem como é que ela. Vamos duplicar ela mais uma vez, né? Tá? Vou duplicar ela aqui para mostrar como é que ela fica, então, na sua forma final, tá? Daqui a gente não vai fazer mais nada. Tá? É assim mesmo que a gente usa as coisas. A diferença só é que eu não preciso criar critério. Eu vou dizer que ela é que ela recebe um predicate de locomotiva. Todo predicate eu vou chamar de critério.
Meu critério é um predicado. Né? É alguém que entra um tipo e sai um booleano. Só que daí não chama verifica, né? Chama teste. Tá? Porque o método definido na interface definido se chama teste, não verifica. Tá? Foi só isso que mudou. Ou seja, tem interfaces funcionais pré-definidas para evitar que a gente tenha que criar as nossas. Só quando eu quero criar uma muito específica. Não, mas eu quero uma interface funcional que recebe um inteiro, um string, sei lá, um carro e retorna um caminhão. Bom, essa não tem, tá? Aí vocês têm que criar. Mas essas assim, recebe uma coisa, retorna um booleano. Recebe uma coisa, devolve um outro tipo qualquer. Entende? Essa vocês podem usar as padrão. Eu botei aqui no slide as mais comuns, tá? Mas tem bem mais, tem um monte, pessoal. Uma lista enorme. Tá? Então tem a function, que é ela tem dois tipos, né? Tem que dizer qual é o tipo que entra, qual é o tipo que sai. E aí o método se chama apply. Né? Tu tem a bfunction, tu pode entrar coisas de dois tipos diferentes, TU, e retorna um tipo resposta qualquer. O método também se chama apply. Tem uma que se chama consumer, que entra uma coisa do tipo T e não sai nada. Tá, mas para que serve isso? Ah, sei lá, cara, entre uma coisa atualiza um banco de dados, entre uma coisa imprime na tela, entre uma coisa, entende? Não vou retornar uma resposta, é algo que não vai retornar nada. Tem o predicate, que entra uma coisa do tipo T e retorna um booleano. Essa aqui, na verdade, é só de conveniência, né? Porque tu poderia fazer com essa, era só dizer que era de T, era de, por exemplo, locomotiva em boolean, da mesma coisa que o predicate. Mas é que se usa muito esse negócio que retorna um boolean, então eles criaram uma específica. Tá? E tem o supplier, que é o contrário, é o getter, né? Tu não passa nada e ele retorna alguma coisa do tipo T. Então faz uma consulta lá no banco e retorna alguma coisa. Tá? Então vocês têm as interfaces padrão para não ter que ficar definindo as de vocês toda hora. Certo? Assim é que a gente cria coisas que usam funções lambda. Aqui tem então um exemplinho, né, usando o predicate, a mesma coisa que eu fiz ali para vocês. Tá? Buenas. Antes que vocês enlouqueçam de vez e desistam da cadeira, agora faltando 15 dias, um mês para acabar o semestre, né? Os caras daqui a pouco vão desistir total, porque... Falta só 15 dias. Falta um mês, né? Eu me enganei. Bom, já estão em um cagaço aqui. Um mês e um pouquinho. Não, mas aí o cara desiste da computação e vai para o turismo. Eu sempre digo, né? O cara mostrou tanta coisa que ele desiste. Tá. Aqui, eu mostrei tudo isso para vocês entenderem da onde vem e para onde vamos. Tá? Mas é bem raro que vocês tenham que fazer as próprias interfaces funcionais. Né? Ali vocês entenderam todo o mecanismo, como é que funciona. Né? O que vai acontecer? Normalmente vocês vão ter o caso ali do sort. Sort já está pronto e você só tem que passar a função lambda para fazer ele funcionar. Tá? Agora vocês sabem por quê, da onde vem essa função lambda, como é que ela funciona. Tá? Mas normalmente a galera só sabe, tá, aqui eu tenho que passar uma coisa com uma setinha e toca ali, não sabe nada. Tá? Mas normalmente o que se faz é só criar a expressão lambda e passar adiante. Tá? Não precisa saber tudo isso só para usar. E aí, eles criaram as operações agregadas em toda a API de coleções, pessoal. E agora vocês vão ver o jeito certo de usar a API de coleções usando as lambdas, e aí vocês vão ver como o negócio ficou legal de usar. Tá? Qual é o... Na verdade, por que eles implementaram as suas funções agregadas, né, eles chamam de agregadas, em cima da API de coleções? Porque a coisa que a gente mais faz em cima das coleções é exatamente isso que a gente estava brincando de fazer agora, né? Então, eu tenho uma lista qualquer, um conjunto qualquer, uma tralha qualquer, e quero fazer um for para fazer um if em cima e seleciono alguns e tiro outros e dou a resposta. Não é isso que normalmente a gente faz? 90% do tempo, o que vocês fazem com uma coleção? O que vocês fizeram lá na aplicação, esse trabalho que vocês entregaram? Me dá aí uma locomotiva livre, me dá um vagão que tenha não sei quanto, né? Bota na composição, né? Remove o vagão, o último vagão. Não é sempre isso. O que vocês faziam? Percorriam toda a lista procurando ali que tem um vagão livre. Percorriam toda a lista. Vocês não fizeram uma interface com o usuário muito complicada, né? Mas o cara poderia querer dizer, agora eu quero botar no meu trem um cara
capaz de puxar 10 mil toneladas. Então vai lá na lista de locomotivas, procura uma. Depois eu quero um vagão de passageiros que não sei o quê. Vai lá na lista de vagões, procura um vagão de passageiros, não sei o quê. Não é isso que a gente faz a maior parte do tempo. Não é sempre estar pesquisando em cima das listas. Sim, senhor, eu não entendi uma coisa antes, eu acabei não perguntando, mas agora que tu abriu o código eu queria perguntar rapidinho. Eu entendi que isso a gente já tem esse predicate, ele já é feito antes, a gente importa, mas eu não entendi como é que o ponto teste dele sabe o que a gente está testando em locomotiva para poder responder. Porque isso é o que tu vai passar lá na... Entende? Tem um método teste, é uma interface funcional. Tu tem que passar por parâmetro lá na chamada alguém que implemente essa interface. Ou seja, alguém que tenha o método teste, né? Tu vai escrever o código do método teste. Tá. Eu vou dar um override daí no teste. É isso que eu vou fazer no final. Não, daí tu teria que fazer que nem a gente fez aqui, né? Tu teria que criar uma classe que implemente esse predicado. Aí tu faria o código bonitinho do teste. Só que aí não seria verifica, seria teste. Tá? Só que tu sabe que tu pode fazer isso ou com classe NA anônima, ou tu pode... todos os meus pesquisas aqui. Sim, porque agora eu passei aqui uma que implementa... Eu troquei lá, né? Disse que era predicado e aqui eu estou passando critério, né? Tá? Ou seja, o que tu pode passar ou uma classe alinhada anônima, que nem a gente fez aqui, só que daí tem que ser new predicate, né? Não pode ser critério, né? Agora eu troquei que ela recebe um predicate, né? Então tem que passar new predicate locomotiva. Não importa nesse cara, né? Não. Cuide para não fazer essa cagada. Eu fiz aqui, eu sei prestar atenção. Isso aqui é de SQL, tá? Não tem nada a ver. Cuidem, né? Quando a gente começa a botar muita coisa nos programas, ele começa a ter várias possibilidades para o mesmo nome, né? A gente tem que importar o certo. Às vezes com o saldo complete do SQL ele importa uns negócios nada a ver. Java util function, essa aqui. E aí o método não se chama verifica, ele se chama teste. É porque ele só chamou e não comentou sobre isso específico. Daí eu fiquei matutando na minha cabeça e daí depois tu foi continuando e agora eu... Não, beleza. Ou tu passa aqui, né, como uma função lambda. E aí ele vai criar isso aqui sozinho pra ti, botando esse pedacinho como sendo código lá, né? Entendeu? Ok. Valeu, senhor. Então é muito menos trabalho, né? Tu define lá a rotina recebendo um predicate e aí tu só passa a função lambda depois. Bom, mas não é isso que a gente tá... Essas aqui eu vou ter que comentar, né? Porque ele tá... Essas aqui usavam a interface critério, né? Eu tô aqui agora com o predicate lá. Aí ferrou aqui. Bom, mas não era disso que eu queria falar. Então, o que eles fizeram na API de coleções? Tá? Como 90% do tempo a gente passa fazendo isso, né? Ou seja, fazendo pesquisa sobre as listas, nossa aula é até 11h15, né? Então, o que eles fizeram? Hoje em dia, então, na verdade, funções lambda é aquilo que eu mostrei para vocês. Tá? É isso aí. Aqui agora eu estou mostrando para vocês um uso de funções lambda. Né? Como é que eles usaram? Para que eles usaram isso na API de coleções? Eles não queriam usar funções lambda por usar. Eles queriam resolver um problema que é o seguinte. Hoje em dia, as máquinas têm vários núcleos. Né? Assim, eu cumpri agora, acho que tem 16. Cara, nem me lembro mais se é 8 ou 16. Acho que é 8, sei lá. É um Core i7 de última geração, acho que são 8 núcleos. Então ela pode fazer 8 coisas ao mesmo tempo de verdade, né? Não é time sharing. Pode ter, né? Mas como é que eu digo no meu código do meu... Então, normalmente o sistema operacional executa 8 programas ao mesmo tempo. Mas como é que eu posso dizer para a máquina, não, no meu programa tu faz 8 coisas ao mesmo tempo? Tá? Claro, vocês podem trabalhar com threads, vocês vão ver isso mais adiante. É bem complicado, né? Tem que sincronizar as coisas. Ou tu pode dar recursos para o programador que sejam mais fáceis dele usar.
Então eles quiseram criar um negócio assim. Olha só que legal. A gente vai ter que acabar na aula que vem, mas para vocês já terem isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu estou sem minha canetinha hoje, tá? Não consegui instalar ela ainda. Então não posso fazer meus lindos desenhos para vocês. Mas vocês já viram... Alguém já viu alguma linha de produção de automóvel de verdade? Ou no filme, sei lá? Você sabe como é que se faz um carro? Né? Entra só o chassi do carro, né? A estrutura de baixo, ali no início da linha de produção, ele entra pendurado assim num guindaste. Aí vem um cara lá com outro guindaste e encaixa o motor no lugar certo, né? Aperta os parafusos certos e aí o troço anda para a próxima estação. E aí o outro vem e bota os eixos, né? Aperta os parafusos e vai para a próxima estação. Aí vem outro cara e bota as rodas. Claro, não sei se essa é a ordem, tá? Mas é assim que faz, né? O carro vai indo pendurado um gancho, ele vai indo de estação em estação. Tá? Em cada estação tem funcionários esperando para fazer sempre a mesma coisa. Um só coloca a roda, outro só coloca o motor, um só coloca o banco direito, outro bota o banco esquerdo, outro bota não sei o que. E ele vai passando, às vezes são 50, 60 estações. E quando ele chegar na última estação, o carro está todo montado. Vocês já viram falar desse tipo de coisa? Eu ouvi tu falar agora. Isso se chama linha de montagem. Tá? Ou seja, em vez de tu ter uma pessoa que monta todo o carro, e ela vai levar muito tempo, tu tem 60 ou 100 pessoas espalhadas ao longo de uma linha de produção, cada uma faz uma única coisa. Mas ela faz aquela coisa muito bem. Né? Quando o carro chega para ela, ele já está todo montado até ali, ele encaixa a parte dele, manda adiante, me dá mais um. Tá? Vamos imaginar então que são 100 etapas para montar um carro. Eu não me lembro, eu tive uma vez aqui na fábrica da GM, eles... É aberto, tem uns fins de semana que eles anunciam, tem que prestar atenção, tem que gostar dessas coisas. Uma vez eu levei meus filhos lá, e aí tu pode ir lá olhar, acho que é no sábado em geral que eles abrem. Né? Então é bem assim, é uma doideira, assim, uma montanha de estações, aquilo faz curvas, óbvio, não, vai ser sem uma linha reta, assim, eu não me lembro quantas etapas são, tu monta o Onix esse aí. Tá, vamos dizer que cada etapa dessas, cada cara tenha 5 minutos para fazer, né? Então, isso é tipo aquele filme Tempos Modernos do Chaplin. Ali foi quando se inventou, mas hoje em dia é a mesma coisa. A diferença é que tu tem um monte de robôs no meio da linha de montagem. Algumas coisas são feitas por pessoas, outras são por robôs. É tudo mais sofisticado, mas no fundo, é o Tempos Modernos do Charlie Chaplin. É a mesma coisa. Tá? É um saco trabalhar em linha de montagem, porque tu faz sempre a mesma coisa, né? Para ter... Eu só encaixo o banco, o outro só parafuso de direção, o outro só não sei o que. Por isso que as coisas muito chatas, arriscadas, eles botam robôs hoje em dia. Né? Tá, mas vamos imaginar, para facilitar, vamos imaginar que são 10 passos só, tá? Cada passo leva 5 minutos. Então, quanto tempo leva para fazer um carro? 10 passos. Multiplica aí os caras aí. 10 passos, 5 minutos, é uma conta fácil, 50 minutos. Por isso que eu escolhi só 10. Se fossem 20 passos, daria 100 minutos, né? 1 hora e 40. Tudo bem, então leva 1 hora e... Faz de conta que leva 1 hora e 40 para fazer um carro, tá? Então, imaginar que a fábrica estava parada, porque deu uma greve, e vai recomeçar a funcionar. Entra o primeiro treco lá no início da linha de produção, 40 minutos depois sai o primeiro carro, certo? Isso aí. 40 ou 50, eu inventei, né? 50 minutos depois sai o primeiro carro. Quanto tempo depois sai o segundo carro? Se 50 minutos depois... 50 minutos sai o primeiro carro, 40. Quanto tempo depois sai o segundo? 5 minutos depois sai o segundo. Por quê? É só olhar aqui, né? Primeiro carro na primeira estação. É verdade, ele já está fazendo. Quando o primeiro carro foi para a segunda estação, outro carro entra na primeira. Quando o primeiro carro foi para a terceira estação, o que estava na primeira vai para a segunda e entra mais um na primeira. Isso é o que se chama linha de produção. Em computação se chama pipeline. Ou seja, à medida que se as operações forem feitas em esquema de linha de produção, que nem carro, imagine que eu tenho 5 processadores. Né? Então, o primeiro processo, a primeira conta, manda a próxima conta para o próximo operador, para o próximo processador, e já pega, né, a primeira aqui. Faz que nem o carro. A primeira operação, nesse caso, leva 5 ciclos de máquina para resolver.
As outras todas vai saindo uma a cada ciclo de máquina, né? Porque todo mundo, quando o pipe fica cheio, isso se chama um pipeline cheio, né? Eu tenho paralelismo total, né? Então ele leva o número de operações de tempo para encher o pipe, a partir daí começa a sair uma resposta por unidade de tempo. Dá para entender? Então, se eu conseguir fazer com que as minhas coisas em cima de coleções funcionem que nem um pipeline, eu vou ter um paralelismo em cima das minhas pesquisas as pesquisas que eu quiser fazer em cima das minhas coleções. Tá? Então, por isso é que eles criaram essa classe stream. Tá? O stream, um fluxo, é um cara que implementa a noção de pipeline. Tá? Que é uma composição de 3 tipos de elementos. Uma fonte de dados, várias operações intermediárias e uma operação terminal que fecha tudo. Tá? Então essa é a ideia. Tá? E aí ele tem vários tipos de operações implementadas nessa classe stream. O que eu posso fazer com isso? Posso fazer um filtro, posso fazer uma redução, posso um consumer, né? Ou seja, executar uma operação que não retorna nada, e posso coletar os resultados. Tá? Na prática, aqui, ó, eu recebi uma função antiga, tá? Recebe uma lista de usuários, agora eu quero ela vai retornar os usuários mais velhos, né? Older users. Aqui. Então, criei uma lista resposta, né? Para guardar as respostas. Para cada usuário da lista, se a idade for maior que 30, coloca na lista resposta. Depois imprime. Tá? Como é que a gente faz isso usando streams? Vou criar aqui, ó, minha lista resposta é igual lista usuários.stream, ou seja, cria um pipeline em cima da minha lista de usuários, filtra aqueles, e aí que eu uso funções lambda, né? Filtra aqueles que têm mais de 30, o filter recebe um predicate, ó, e devolve e coleta a resposta numa lista. Legal. Eu não preciso de for, não preciso de nada. E a vantagem qual é? Cada operação intermediária ele está fazendo na forma de pipeline. Tá? E depois, para imprimir, pessoal, ó, todas as coleções têm esse método for each aqui, ó, que é um consumer. Então eu posso mandar imprimir direto aqui também. De novo. Eu dei vários exemplos. Né? Então, ó, imprime a lista dos homens com idade entre 18 e 25 anos. Isso eu tenho uma lista de pessoas. Lista de pessoas, .string.filter, né? O sexo é masculino e a idade maior que 18, né? Mas eu só quero os e-mails, eu não quero as pessoas. Então eu dou um map entre uma pessoa e sai só o e-mail. Né? É o function aquele, entra uma coisa de um tipo, sai de outro tipo. Um map recebe por parâmetro uma function daquela lá. Então entra uma pessoa e sai só o string do e-mail. E aqui eu quero imprimir direto, não quero guardar. Ó, ponto for each, e-mail, imprimir o e-mail. Né? Essa alternativa aqui explora melhor o pipeline. Por quê? Porque ele quebra num monte de operações de filtro, ó, e eu vou fazendo elas em paralelo. Então, né, cada ponto desses vira uma estação de trabalho, né? E aí eu posso fazer. Então, primeiro filtra os que são homens, depois que tem mais 18... Todos os que são homens. Dos que são homens, filtra os que tem mais de 18. Dos que sobraram, filtra os que tem menos de 25. Desses que sobraram, pega só os e-mails e aí manda imprimir todo mundo. Então isso substitui aqueles if. Sempre que tu tiver que fazer filtros e mapeamentos em cima de uma coleção, ou somatórios. Aqui, ó, uma lista de inteiros, cria uma lista com os valores ímpares. List ímpares igual list.string, filter, x, tal que x, essa divisão inteira x diferente de 0, collect para uma lista. Né? Multiplica todos. Pega o stream, mapeia. Eu não quero mais os x, eu quero o x vezes 2. Né? E aí coleta para uma lista. Né? Conta. Pode mostrar de novo quais são todos esses, tipo, essas meio que funções que ele tem. Tem o filtro, o collect, o map. Só esses 3? Não, tem um monte, cara. Aí vocês têm que dar uma olhada na documentação, depois ali eu mostro. Estou dando os exemplos aí para vocês terem uma ideia e depois poderem pesquisar. Esse é o último. Tá? Tem um monte de coisa.
ia ser útil ali naquela hora que a gente estava fazendo ver as locomotivas livres. Daí a gente ia poder filter, menos um, daí depois só faz. Quer contar quantas tem? Ponto count. Né? Tu quer calcular a média, aí eu preciso mapear para um inteiro. Ele tem que saber que é um inteiro, né? Aí se eu map to int, eu tenho o average, eu tenho sum, e aí eu posso pegar o resultado, get as double. Ele tem dezenas de funçõezinhas dessas, tá? Professor, Aí eu coloquei algumas. não sei se isso se aplica, mas por exemplo, não sei se é assim que funciona, mas por exemplo, quando está num site de compras, tem a barra do lado ali que mostra os filtros, né? Tu vai clicando nas checkboxes. Tem como tu ir adicionando filtros? Não, aqui não. Aí tu já tá complicando pra caramba, tá? Dá pra fazer, mas aí, espera, reduz, cara, calma. Faz as pesquisas fixas aqui primeiro. Tá, dá, mas aí te acalma um pouco. A coisa ficou um pouquinho mais complicada. Tá? E ele ainda tem esses optionals, que eles chamam, né? Por exemplo, tu diz, filtra todos os que começam com a letra A, né? Encontra pelo menos um. Se não retornar nenhum, aí tu retorna none, ou tu retorna null, aí tu define o que tu quer, né? Porque tu quer uma lista de strings, né? Encontra pelo menos um, se não, retorna qualquer coisa. Tá? Então ele tem muita coisa mesmo, tá? Para vocês saberem todos os que tem, minha sugestão é, vocês não vão saber todos os que tem, tá? Vocês podem olhar a classe string aqui, se quiserem, né? Mas aí vocês têm, por exemplo, iniciando o desenvolvimento com a string, entendendo os strings, é melhor olhar esses caras aqui, né? O DevMedia, em geral, eu gosto mais, né? Vamos ver o que esse aqui tem, né? Então, ó, aí tu pega o string, iterando, tu usa o for each, aí tu pode imprimir. Quais são os métodos? Ó, filter, ele mostra cada um devagarinho, né? Ó, pessoas.string, ponto. Na verdade, eles botam ponto e continuam na linha de baixo, porque senão ficaria uma loucura, né? Tudo na mesma linha, tá, pessoal? Que nem eu fiz ali, ó. A gente bota... onde é que eu fiz? Não, tá no meu slide, né? A gente não bota tudo um do lado do outro, porque senão fica uma loucura para enxergar, tá? Mas na verdade né? p.string, .filter, .filter, .count. A gente troca a linha de baixo só para ficar mais fácil de ler, tá? Senhores, eu retomo isso aqui na aula que vem, tá? Vou parar a gravação aqui.